Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente. Porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje, mais uma vez, trazemos o professor, doutor em História e vice-reitor do SESMAC, Douglas Aprato. Douglas, foi solicitado que você retornasse para complementar o outro programa. Minha querida Cláudia, venho com o maior prazer. Sempre fui chamado, eu gosto de dialogar, de conversar, de debater ideias, né, com pessoas inteligentes. E acho que é um momento especial de quem lê, de quem produz, de quem escreve, trazer para o público, né, o resultado dos seus estudos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui de novo, né? E para mim, estarei sempre à disposição. E você realmente é uma pessoa que faz um trabalho interessante de comunicação, de levar a cultura para os lares, e eu estou aqui, sim, presente. Agora, me lembra muito, eu estou me lembrando, você estava me dizendo que eu gosto muito de cinema, gosto. Aí está pensando Velozes e Furiosos, 1, 2, 3, não é? Guerra nas Estrelas. Programa 1, 2, 3. Douglas Aprato 2. Como é que é aquele outro, meu Deus? Você tem Rock 1, 2, 3, né? Rock Lutador. Então, estou aqui de novo para tentar exatamente complementar alguma coisa que deixou de ser dita, e certamente deixamos de ser de tratar de vários assuntos. A história de Alagoas é muito vasta, muito rica, e então estamos aqui com o maior prazer. Nesses 200 anos, nós respiramos história de Alagoas, né? Isso. Então, estamos aqui para oferecer a nossa contribuição. São tantos assuntos, inclusive vários internautas pelo Facebook nos fizeram perguntas para fazer a você. Sim. Então, nosso programa hoje, nós vamos tentar fazer um pouco diferente do programa passado, certo? Mas aí, as pessoas querem novamente que você informe por que a capital não ficou em Marechal Deodoro. Foi para a Vila de Santa Maria Madalena, em Marechal Deodoro. Certo. Olha, aliás, não ficou em Penedo. Penedo. Olha, quando Alagoas foi emancipada, né, que Dom João VI assinou aquele célebre decreto, convindo ao bom reino e tal, a prosperidade e tal, toda aquela liturgia da corte, evidentemente que duas coisas eram necessárias à consecução do decreto real. Primeiro, a escolha da capital, e segundo, a escolha do dirigente, né? do fidalgo, do militar, do administrador que viria dirigir a nova capitania. Bom, com relação à capital, houve uma disputa, né? Vários municípios tentaram ser a capital, né? A minha cidade, São Miguel, cidade dos Sobrados, a cidade heráldica, como dizia o Romeu de Avilar, foi uma delas, né? A gente tinha também Coruripe, que também era um município importante, mas realmente, assim, os de peso, que tiveram peso, que disputaram essa condição, foi Penedo e foi Maceió, né? E Alagoas do Sul. Maceió com pouco peso naquele momento, e Penedo e Alagoas do Sul, mas foi escolhida Alagoas do Sul, que é hoje a cidade de Marechal Deodoro, em homenagem ao proclamador. Por quê? Porque ela ficava no meso-território, né? No meio do território. Ela tinha um conjunto de engenhos muito forte, a economia canavieira muito forte ali em redor, Pilar, Santa Luzia do Norte, né? Coqueiro Seco e a própria Alagoas do Sul. Então ela foi escolhida. E Penedo, mas Penedo disputou palmo a palmo, mas Penedo ficava muito extremo. Quando a corte, quando Dom João VI, quando foi escolhido depois a cidade de Alagoas do Sul, é porque ela exatamente atendia tanto o norte como o sul, ela ficava no meio do território, né? Enquanto Penedo, apesar da sua pujança, apesar do seu dinamismo extraordinário, de uma economia muito forte que ela tinha, em função do rio, né? Penedo era uma cidade progressista, né? E não existia estradas, nós já dissemos no programa anterior, não existia aeroporto, não existia avião, não existia trem, não existia automóvel, né? Você
tinha nos rios e nos mares as estradas mais frequentadas. Então, o Rio São Francisco era uma grande estrada, né, por onde passavam as embarcações e que se adentravam no território de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, né, e exatamente Penedo ficava. Mas a corte, né, os diplomatas, os administradores no Rio de Janeiro, eles imaginaram que se você colocasse Penedo, você tinha uma cunha muito grande lá perto de Sergipe e o resto do território ficaria com menos possibilidade de desenvolver, porque aí aquela parte de Penedo, que já era extremamente desenvolvido, teria uma ampliação desse progresso, enquanto que o resto, inclusive o norte, ligado a Pernambuco. Então, a ideia, que me parece muito viável naquele momento, era exatamente de atender a todas as regiões, tendo no meio a cidade de Marechal Deodoro, que tinha o Porto Francês, não é? Que tinha as lagoas, onde os rios traziam as embarcações, né? Meu avô que chegaria no final do século XIX, né, implantou os estaleiros lá na Barra de São Miguel, em São Miguel. Eu tenho fotos da minha família, né? Meu avô era operário naval lá na Itália. Então, essa condição, né, os rios, e a minha família até vinha de São Miguel, pelo Rio São Miguel até Maceió, vinha naquela época, né? Porque os rios que eram as estradas. Os rios eram as estradas, e as lagoas, né? E então, eu imagina-se que você, deslocando a cidade para Penedo, a capital, você desprestigiaria todas as outras, tanto o meio como o norte, Porto Calvo, que era a cidade importante. Não tinha porto de mar, né? Não, mas o porto do Rio, você vindo pelo mar, você entrava no Rio. São Francisco. E era realmente o porto mais frequentado, era um porto importante, né? E a cidade lindíssima. O Gilberto Freire sempre dizia que devia ser Penedo, né? O imperador disse, mas por que aqui não é a capital? O Dom Pedro II, quando mais tarde ele visitou, porque realmente Penedo tinha um savoir-faire, né? Exatamente. O povo de Penedo tinha um certo grau assim de civilidade, de civilização, né? Que por conta do porto. Mas a cidade de Alagoas do Sul, que é hoje a cidade de Marechal Deodoro, ela atendia esse requisito que Penedo não tinha. Então, dentre todas as que foram mencionadas, que queriam ser a capital, efetivamente naquele momento se deteve aquela que atenderia todas as regiões. E é interessante, por Arapiraca, o crescimento, o desenvolvimento da Arapiraca extraordinário se deve exatamente também por essa posição estratégica. Ela fica, né, no meio do território. Arapiraca era nada, até a década de 50 era um distritozinho de Limoeiro de Anadia, e de repente, né, 40, 50 explodiu, porque hoje é uma das 10 cidades que mais se desenvolve no Brasil, porque exatamente, além dela ter uma cultura de minifúndio, né, de empreendedorismo que o arapiraquense tem, você tem a sua situação geográfica no centro de Alagoas, quer dizer, onde todas as estradas passam por ali, né? Então, essa condição interessante essa observação, que a capital foi para um lugar estrategicamente central. Sim. Não é? Sim. Agora, Douglas, eu li também, sim, você sabe que eu leio para poder conversar com você, claro, porque não é minha área, né? Aí eu li que a emancipação de Alagoas foi como se fosse uma punição que D. João VI deu à capitania de Pernambuco pela Revolução, é verdade? Olha, essa ideia de que foi uma punição para Pernambuco, ela tem que ser entendida como uma colocação um tanto enciumada de Pereira da Costa, que foi um grande historiador pernambucano, que ele é um excelente historiador. Pereira da Costa. Eu gosto muito dos trabalhos dele, até tem um trabalho sobre vocábulos pernambucanos maravilhosos, né? E ele é um grande historiador pernambucano, consagrado, como o Jaime da Tavila, como o Moreno Brandão. E ele não engoliu muito bem o fatiamento da capitania de Pernambuco. Não só de Alagoas, que era a parte sul, mas também parte da Bahia, parte dele que ele perdeu para a Bahia, perdeu Paulo Afonso.
toda aquela área, né, aquela área ali era pernambucana. Então, houve realmente um fatiamento, porque era o Leão do Norte, a capitania de Pernambuco chamada Leão do Norte, pela sua pujança econômica e pela efervescência das ideias libertárias, liberais que medravam lá, né? Então, Pernambuco sempre teve um caráter muito mais urbano que rural, desde os holandeses que implantaram essa cultura mercantilista, né? O comércio muito pujante, o porto do Recife, né? E o rei Dom João VI, efetivamente, deu uma decepada em Pernambuco, tanto tirou a comarca do São Francisco, que é onde está Paulo Afonso e toda aquela região ali da Bahia, né? Como tirou a parte sul de Alagoas. Mas eu rebato de forma veemente essa questão. Por quê? Porque Alagoas já tinha condições muito evidentes de ser uma capitania independente. Ela tinha sido promovida a comarca já, né, no final do século passado. Existia todo um movimento para que ela fosse emancipada. O Craveiro Costa e o Manuel de Júnior dizem com muita propriedade, né? Era um fato infungível, era um fato inevitável a pressão dos alagoanos para que se separasse de Pernambuco. E sempre Alagoas teve uma peculiaridade. E ela já estava economicamente sim, muito Alagoas, bem, né? quer dizer, a comarca de Alagoas, ou seja, aquela parte sul do estado de Pernambuco, a parte austral, como se chama, ela tinha uma renda maior que a capitania da Paraíba, que a capitania de Sergipe, que a capitania do Espírito Santo, de forma que o rei Dom João VI e a corte do Rio de Janeiro, de uma forma, atendia uma justa reivindicação dessa parte sul da capitania de Pernambuco, dando-lhe, e ao mesmo tempo também dava um chega para lá no Leão, né? Cortava um pouco a juba do Leão, que era muito... era Leão mais, do Norte. do Norte. Agora, a gente tem que verificar que, no caso da emancipação, muitos e muitos alagoanos se posicionaram a favor da separação. E eu cito o exemplo do pai do Visconde Sinimbu e da heroína Ana Lins, que lá em São Miguel dos Campos resistiram bravamente. Do engenho. Do engenho, mas muitos outros senhores de engenho. Só que do outro lado estava o ouvidor Batalha, né? O comandante das armas também a favor da Revolução Pernambucana, mas quando a coisa engrossou, ele pernas para que te quero, ele não era alagoano. Então, essa divisão a favor e contra a insurreição, a Revolução Pernambucana, ela se deu lá em Pernambuco mesmo, né? Em Sergipe, na Paraíba, nas chamadas províncias do Norte, o Ceará, porque foi uma divisão. Então, não se pode dizer, e é uma falácia, e é um engodo, e é uma coisa absolutamente real, você dizer que Alagoas, a emancipação de Alagoas foi em função exclusivamente da Revolução Pernambucana, porque Alagoas se dividiu, o ouvidor Batalha foi favorável à manutenção dos laços com o Rio de Janeiro, com a corte, enquanto que a Revolução Pernambucana queria uma ruptura e instalar uma república separada do Brasil. Será que isso daria certo? Hoje a gente, apesar de tudo, a gente ter essa engenharia extraordinária que o português construiu na língua e no território, a gente ser fracionado, ser um novo, assim, os vice-reinados espanhóis que se separaram em vários, né? Equador, o vice-reinado do México, Guatemala, né? Honduras, etc., tudo aquilo, depois o do Peru, né? Tinha Colômbia, etc., da Colômbia. Então, foi uma coisa positiva a inteireza territorial do Brasil. É uma coisa que nos orgulha muito, né? De ter a mesma língua, os mesmos costumes. Isso nos foi herdado pelo português, uma coisa boa que o português nos deixou, a língua também, né? Além de todo o lado interessante da nossa cultura, a religião, costumes, etc. Você tem que colocar as coisas numa balança e ver também que houve mazelas, houve a questão em detrimento do índio, em detrimento do negro, mas você tem que ver também o lado positivo. Isso foi muito bom. Douglas, é importantíssimo o que nós estamos conversando. Nós vamos para um intervalo e quando voltar eu vou querer que você diga por que o nome Alagoas. Sim. Até daqui a pouco.
Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente, hoje num bate-papo histórico, falando sobre os 200 anos da emancipação de Alagoas, com nada menos, nada mais, com o professor Douglas Aprato. Quando nós fomos para o intervalo, Douglas, nós dissemos que íamos perguntar a você por que o nome Alagoas. Sim. Olha, o nome de Alagoas foi colocado logo que se fez a exploração aqui da capitania de Pernambuco, que foi, junto com a de São Vicente, as que mais se sobressaíram, né? E a de Pernambuco, pela opulência da sua economia açucareira, dos engenhos, banguês, ela teve muita projeção, até superando São Vicente em seguida. E essa parte sul de Alagoas, ela é marcada exatamente por um número enorme de lagoas. Se você verificar, por exemplo, o livro que dá razão ao Estado do Brasil, que é um livro antiquíssimo dessa época, você vê o território de Alagoas, você tem Lagoa do Roteiro, Lagoa Manduú, Lagoa Manguaba, você tem Lagoa Feia, você tem a Lagoa do Miaí, você tem você tem um número enorme de lagoa, a Lagoa do Jiquiá, né, que é a terceira. Então você tem um nome, então as Alagoas, chamava-se, o pernambucano dizia lá as Alagoas, então já tinha essas características, daí que ficou as Alagoas. Aliás, o nome correto sempre foi, eu moro nas Alagoas, as Alagoas. A gente hoje suprimiu por não sei, de repente algum engraçadinho disse, não, deve ser Alagoas, não, as Alagoas. As Alagoas. Nós somos das Alagoas. Né? Não somos de Alagoas, somos das Alagoas. Por causa das lagoas. Exatamente. Excessivamente numerosas no nosso território. Ô, Douglas, aconteceram fatos importantes para que a gente passasse a ser elevado à província? Olha, não. Porque foram apenas 5 veja bem, anos, na verdade né? a gente participou, houve um movimento em Portugal, né, a favor da emancipação do Brasil, porque o Dom João VI continuou até mais um pouco e deixou em seguida o seu filho Dom Pedro aqui. E em 7 de setembro de 1822, 5 anos depois da emancipação de Alagoas, ele faria a declaração da independência do Brasil lá do seu Portugal, que passou a ser o seu Brasil. Então, o fato importante foi o movimento de Portugal pró-independência do Brasil. Não houve... Nós começamos na turbulência, porque foi um período extremamente turbulento, esse da independência até a segunda metade do século XIX, quando Dom Pedro II, que era um menino, passou a governar, passou a ter maturidade para governar. Então, era uma época muito turbulenta no mundo, aquelas ideias da Revolução Francesa do século passado, elas começaram a estourar aqui, né, de igualdade, fraternidade, os ideais de maçonaria, os ideais liberais, e evidentemente que se conflitava com uma visão mais conservadora do mundo e da sociedade. Então, esse choque de ideias que aconteceu na primeira metade do século XIX, ele vai redundar em muitas insurreições. Por exemplo, depois de 17, em Pernambuco, estoura a Confederação do Equador, em 24, né, da qual também os alagoanos participaram a favor da Confederação do Equador, que foi o Frei Caneca, o maior vulto, foi fuzilado. Depois de 24, você tem a Revolução Praeira, em 48. Então, houve muitos movimentos assim, insurrecionais que apareceram no Brasil em função dessa efervescência política que o Brasil estava passando. Surge a imprensa, surge os partidos, surge a organização política, e nisto aí cabe exatamente a criação de um Estado unitário, dirigido por um imperador, onde os dirigentes das unidades administrativas passaram a se chamar províncias e o dirigente passou a ser presidente, que era uma nomeação do imperador. Não existia eleição para o executivo, né? O imperador tinha um poder muito grande, era também o poder moderador, além do executivo, o poder moderador, né? Então existia um Estado centralizado, né? Que ele nomeava, e tanto que havia uma coisa boa, sabe?
Por exemplo, Douglas, havia... um deles foi o José Fernandes Bulhões, nosso primo. Opa, você está vendo? Eu estou aqui com gente ilustre. Eu não posso dizer isso, o meu avô veio da Itália. Oh, meu Deus, mas eu visitei há pouco tempo a Casa de Cultura de São Miguel, e isso aqui foi de Douglas Aprato, o miguelense. Aqui foi de Douglas Aprato, o professor de história, o doutor miguelense. Então, olha a minha responsabilidade agora aqui com você, né, Douglas? Oh, Deus. Mas olha, então houve essa série de insurreições, Alagoas participou, houve uma muito interessante, com um nome muito esquisito, houve a Cabanada, né, os cabanos lá de Maragogi, que a gente falou no programa anterior. Foi. Houve o Quebra-Quilos. Né? Quebra-quilos, Douglas. Explica quebra-quilos. Foi uma das perguntas que eu recebi do internauta. Quebra-quilos é o seguinte, quando existia um sistema anterior à leitura decimal. Né? Certo. Então era léguas, ainda chama, tantas léguas, né? Daquelas coisas. Então foi instituído universalmente, na maioria dos polos econômicos mais fortes, o sistema métrico decimal. E foi implantado no Brasil para facilitar a pesagem das coisas. Diz que tinha os pesos, né? Então foram criados pesos uniformizados. Só que com essa uniformização e o advento dos pesos, é claro que sempre aparecem os sabidinhos, os espertos, né? Que lamentavelmente nós temos essa cultura macunaímica. Isso. Né? Macunaímica. Então, o que é que acontece? O cara passou a ter um peso menor do que o anterior, ele roubava um pouco nos pesos, e os preços começaram a subir, principalmente da farinha de mandioca, que era um alimento básico, né? Nas feiras. Então, foi subindo, quer dizer, aí o povo foi revoltando, porque esses pesos eram a necessidade, não foi uma coisa assim fortuita nem desnecessária, era necessário, a gente está se modernizando, o país estava se modernizando, mas sucede que isso estourou em Atalaia, estourou em Viçosa, estourou em São Miguel, estourou em Maceió. Foi uma revolta mesmo. Revolta que aconteceu em outras províncias também. Né? Então, a revolta, o povo quebraram, chegaram, pegaram os quilos. Toda vez que tem alguma coisa de progresso, sempre existe algum sabidinho que quer levar vantagem. E há uma rejeição por parte do povo. Um pouco do caráter nacional, que é essa coisa que chama macunaímica, né? De tirar vantagem, né? Aquela lei de Gerson. Lei de Gerson. Mas isso no mundo todo, né? A gente está vendo agora na Coreia do Sul, que é um país extremamente desenvolvido, né? E você viu a corrupção, essa coisa toda. Então a gente não pode dizer que é o pior país do mundo e nem sequer em Alagoas. Todo mundo, essa faceta do homem, nós somos, né, esse misto, né? A gente oscila, né, entre o bem e o mal, esse lado claro, esse lado mais escuro, como diz na Guerra nas Estrelas, né, o lado obscuro da mente, né, aquela coisa do Darth Vader, né, que era o homem do bem, depois passou para ser do mal. Então existiu, o quebra-quilo, na verdade, foi uma revolta popular que estourou nas feiras em função da elevação do preço dos alimentos, principalmente da farinha de mandioca, que era um alimento básico. Douglas, as perguntas se sucedem, né? Então, eu queria que você informasse a mim e ao meu público o que eram os lisos e os cabeludos. Porque eu tive um bisavô que era, eu não sei se ele era liso ou cabeludo, que ele foi mandado para o Rio Grande do Sul. Sim. E ele veio a pé do Rio Grande do Sul para cá. Eita, maratonista de primeira. Porque ele era, não sei se ele era liso ou cabeludo, mas ele foi expulso de Alagoas. Sim. Foi para lá. Olha, existiu, então, com esse advento da emancipação e da independência do Brasil, principalmente pela independência do Brasil, passou-se a organizar a vida política nacional. Criou-se as províncias, foram nomeados os presidentes, né, os tribunais, né, a organização militar, a organização jurídica, tudo, né, a educação, a saúde, então foi organizado. E nós tínhamos, então, o lado dos partidos, a imprensa, os partidos que passavam agora, que não existia antes, porque a gente era colônia, a disputar. Então, em Alagoas, criamos o primeiro jornal, não é? O Íris Alagoense. E aí você cria também os partidos. Os principais partidos, os dois principais partidos, eram os lisos e os cabeludos. Os lisos eram os liberais, era o que tinham uma visão mais liberal. E os cabeludos eram os conservadores. E então o Rio era o de Marechal Deodoro.
tiveram origem? Todos dois. Porque os lisos era o Tavares Bastos, pai desse camarada que é o patrono aqui da Assembleia. Sim. Ele era um filósofo, né? Quer dizer, na verdade, o pai que era um grande orador, era um deputado, um político vibrante, foi um dos cabeças da Revolução para não transferir a capital em 48. Então, ele já estava como um dos líderes dos lisos. E os cabeludos eram o Visconde Sinimbu. Essas duas figuras foram inimigas. Então, os lisos e os cabeludos se disputavam entre si a hegemonia política. E aí, era um liberal e outro conservador. Então, era isso aqui. De forma que era perdurou o Sinimbu muitos anos. E o outro Tavares Bastos, né? O Sinimbu era cabeludo e o Tavares Bastos, o pai, era liso. Por que liso e cabeludo? Ele não tinha o cabelo, não é? Não sei. Realmente. Aí os cabeludos eram os conservadores, né, mais conservadores. Embora se dizia, havia um ditado, não em Alagoas, mas no Brasil inteiro, né, que não existia uma coisa mais parecida de um liberal do que um conservador e mais parecida de um conservador do que um liberal. Então, o liso cabeludo, no fundo, a ideologia era a mesma, só que a disputa do poder. Então, essa disputa do poder começa a ter a imprensa alagoana, nasce exatamente sob esse signo da disputa política, tomando partido, né, um contra o outro, de forma irreconciliável. Mas teve uma invasão do liso aqui em Maceió. Teve aqui em Maceió, eles invadiram. Que dispôs 2 horas de tiroteio. Não, isso aqui foi o capitão de todas as matas, o que é o comandante dos cabanos, que ele apoiou os lisos aqui, cercou Maceió durante muito tempo, tal, durante alguns dias, né, tal, e essa coisa. Houve em vários municípios. Então, quem mandava em Maceió eram os cabeludos. Olha, Porque se eles invadiram... Era, mas veja bem, naquele momento, mas existia uma oscilação. Ora era o liso, ora o cabeludo. E o próprio imperador, ele estimulava isso, ele gostava do rodízio, ele não queria, quando tinha algum tempo os lisos, ele botava os cabeludos no poder, porque ele podia fazer. Quando os cabeludos estavam tempo, eles botavam os lisos, ele gostava do rodízio. Como também do rodízio dos presidentes de província. Eu ia dizendo a você, e não tive oportunidade, que uma das coisas boas do Império era exatamente... Você conheceu o DASP, né? Ouviu falar do DASP, né? Exatamente. Sim. Foi Getúlio Vargas que né? treinava os servidores, as carreiras de Estado, como é na França, na Alemanha. Mas isso existia no Império. O imperador, ele mandava treinar os presidentes de província e ele não deixava muito tempo um presidente de província na província, como militares, né? Que você muda, exatamente. Circulando. Aí ele estava aqui em Alagoas, aí ia para Sergipe, ia para Mato Grosso, ia para Bahia, e da Bahia vinha para cá, existia um rodízio. Então, era uma coisa interessante para não criar vínculo e não ser partidário. E havia toda essa dinâmica política, uma política que passou a ser muito, belicosa, né? E os jornalistas, essa participação da imprensa. Então, isso foi um dos fatos interessantes da segunda metade do século XIX e se perpetuou até a proclamação da República, quando você entra no mesmo quadro. Mas as figuras republicanas, muitas delas tinham sido muito monarquistas durante muito tempo, como o Barão de Traipu, que era um barão e que ele dirigiu o estado de Alagoas, administrou, que era o sogro do Euclides Malta, que depois botou o Euclides Malta, né? Então, toda essa luta política nós tivemos. Agora, um número excessivo de presidente de província, não, né? A gente teve... Foram 67, 67, são muitos presidentes de províncias. Então, muito. E a maioria deles, quase todos de fora. Você tem o Tomás Espíndola e um outro nome, um de Penedo, que não me vem agora à memória, que são muitos, 61. Isso. Mas todos eles, até o Marquês de Sapucaí, da famosa avenida, foi presidente de província aqui. Foi o segundo Marquês de Sapucaí. Segundo ou terceiro, se não me engano. Foi, Marquês de Sapucaí, e vinham, entendeu? Aquele pessoal da corte. Então, houve isso. Agora, isso não foi bom, porque você não tinha continuidade. Você sabe que precisa de um mínimo de continuidade. Aí, quando o camarada... Agora, tivemos notáveis
presidentes, né? O Sayão Albuquerque, né, que embelezou Jaraguá, que fez uma série de coisas, né? O José Bento da Cunha Figueiredo, o pai e o filho, que era uma espécie de... aquilo que Confúcio estabelecia na China, né? Do mandarinato, uma espécie de mandarinato que o Dom Pedro II estimulava muito isso, né? Douglas, vamos continuar com o nosso bate-papo histórico sobre a emancipação política dos 200 anos de Alagoas daqui a pouco. Onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje o programa está falando sobre os 200 anos de emancipação de Alagoas com o nosso querido professor, mestre, doutor, vice-reitor do SESMAC, Douglas Aprate. Douglas, quando eu digo que uma pessoa não tem eira nem beira, sim, eu ofendo? Olha, hoje não, porque ninguém sabe o significado da palavra, mas antigamente sim, era uma ofensa grave, porque eira, beira e tribeira, digamos assim, aquelas molduras, aqueles... Na frente da casa que você tinha, como se fossem aquelas calhas, né? Aí você tinha a eira, tinha a beira e a tribeira. E quando você não tinha nada é porque você não podia, porque era um requinte. Não tinha beira, nem eira, nem tribeira. Nem eira, nem beira, nem tribeira, né? Então, era considerado um pobre de Marredeci. E isso era considerado depreciativo, né? Mas ainda tem casas em Marechal Deodoro que tem eira e beira e outras que não tem nem tribeira, né? Isso realmente... E hoje ninguém nem sabe se diz, mas ninguém já falar. Mas na época colonial, certamente alguém de Marechal Deodoro ou de Maceió que dissesse que não tinha eira e beira. Mas ainda esse ditado ainda se diz hoje, né? Se diz. Fulano nem tem eira, nem principalmente beira. o nordestino. Fulano não tem eira, nem beira. É um bullyingzinho básico, né? É um bullying. Né? Não deixa de ser. Deixa de ser. Mas é interessante a gente saber, porque você, telespectador, quando disser para você que você não tem eira nem beira, não tem aí família. Você diz e você nem tribeira. Exato. Aí quer dizer que você não tem dinheiro, que você não tem família, que você tem berço. Você não é importante. Não é importante. Isso, na verdade, é isso. É um bullying, né? Ô Douglas, é interessante que a gente ouve assim, Igreja Rosário dos Pretos, não é isso? Sim, essa daqui. Foi construída pelos negros. E era destinada aos negros. Como a dos martírios também o foi, era confrarias. Mas os brancos começaram a frequentar e mandaram os negros sair, né? Agora aqui, inclusive tem uma coisa linda que é muito peculiar, que ninguém nem percebe, aqueles cacos de azulejos portugueses que é lá em cima na torre. Então é uma das poucas e é uma raridade. Isso aqui deveria até ser tombado, ter um tombamento, porque é uma raridade. Na Rosário? Na Rosário, aqui na Igreja do Rosário, a Rosário dos Pretos, né? Porque Nossa Senhora do Rosário, ela, como São Benedito, então... Porque eles não podiam frequentar o que os brancos frequentavam. Não. A confraria do Senhor dos Martírios também, no início era só de negro. Depois os brancos começaram a frequentar e aí os negros saíram. Meu Deus, né? Que tempo, né, Dudu? Exatamente. É um tempo triste, né? Isso vem das nossas origens, da nossa colonização. Isso foi uma influência... da escravidão, foi trazida, que existia, trouxe o negro e colocou o negro como um ser marginal. Aliás, nem ser, era uma peça, né? Chamava-se peça, né? E graças a Deus a gente vai evoluindo, como, né, dizem os espíritas e os religiosos e a própria igreja também, que a gente vai evoluindo. Então se evoluiu, se acabou. Agora, os resquícios... Continua. Aliás, eu estou trazendo para você um livro sobre a presença negra em Alagoas. Gente, que maravilha! A presença negra em Alagoas. É um dos meus livros. Eu estou ganhando. Eu queria que você segurasse aqui também, sim, porque isso para mim, vai fazer parte da minha... Está muito ricamente ilustrado, né? Porque nós temos muito orgulho da nossa contribuição negra, da cultura negra, de sermos negros também, né, como somos índios, porque os negros fazem parte da nossa sociedade, né, e eles sempre foram discriminados, agora está começando a ter um pouco de entendimento da sociedade que isso é errado, que isso é indefensável,
E esse livro foi, né, trabalhado aí. Muito lindo o livro. Então, é um trabalho que faz exatamente um resgate Douglas, e os dessas negros, nações a negras. maioria, um grande número de negros que veio ao Brasil eram reis em sua terra. Sim, e eram nobres. Eram os nobres e até os próprios outros negros que faziam com que eles fossem aprisionados. Né? Existia todo um comércio de escravos. E mesmo quando foi uma coisa que talvez fosse interessante dizer, é que nesse período que você está pedindo informações, a Inglaterra começou a coibir o tráfico negreiro, que era muito dinheiro envolvido, mas a Inglaterra começou a aprisionar os navios negreiros, a soltar os negros, e então ficou, né? Aí começaram a surgir as leis, a lei do lento Aí livre, depois ele foi perseguir quem fazia. Exatamente. Quem fazia o tráfico. O tráfico do negreiro. Então, mas mesmo com essa proibição internacional, havia o tráfico negreiro, porque era assim, quem sustentava a economia. Então, o que é que acontece? Por exemplo, Porto de Galinha era um porto, que aqui em Pernambuco, era galinha. Havia uma senha, temos galinha no porto, chegou galinha no porto, que era estou fraco, né? Mas, na verdade, eram negros, né? Traziam. Você tinha aqui em Maragogi, no Francês, né? Você tinha vários, porque se fazia à noite. E isso era uma coisa que até que começou a apertar, as leis começaram a reprimir, e até chegar a 1888, quando houve a abolição, né? Dia 13 de maio. Douglas, na vez passada nós conversamos que os coqueiros não eram nativos. Não. Muita gente ficou nos perguntando, Sim. Mas Cláudio, tem tanto coqueiro, não é nativo. Não. Os coqueiros vieram de Cabo Verde? Não, vieram lá da África, sim. Da África? Como a jaqueira, né? A jaca veio da Ásia, né? Então você tem, na verdade, sim. Nativo é o caju, é a pitanga, né? É a mangaba, é o umbu, né? Isso sim, mas o coqueiro não. O coqueiro não é, embora seja hoje já alagoano e brasileiro, né? A gente tem que, como as pessoas que vêm morar em Alagoas, que se tornam alagoanas, às vezes mais alagoano que os próprios filhos da terra, mas na verdade não é nativo, né? Ele é o coqueiro, ele não veio, não nasceu, não era aqui próprio da nossa terra, né? Douglas, quem teve mais influência em nossa terra? A colônia inglesa ou a colônia holandesa ou a colônia francesa? Olha, a influência holandesa ela foi muito curta pelo tempo que ela passou, no século XVII, né? Na Guerra do Açúcar, embora tivesse implantado durante quase 60 anos aqui, né? E deixou alguns galegos aí no sertão, a gente, né, de vez em quando encontra, eu mexo muito com a Lutgard e tal, com o Gutenberg, porque realmente quando houve a vitória dos portugueses lá em Guararapes, né? E aqui nós tivemos também a nossa vitória em Penedo e em Porto Calvo. Havia muitos holandeses e muitos deles foram para o interior, em lugares recônditos, para viver a sua vida, né? Bom, muito bem. Então, mas foi curta. Agora, a cultura inglesa, ela teve uma influência grande, porque no século XIX, a Inglaterra era como os Estados Unidos hoje. Eles foram quem comandaram a Revolução Industrial. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra. Exatamente, eles passaram a produzir artigos, roupas, ferrovias, navios, né, e tal. Então, e é interessante porque a gente exportava madeira do pau-brasil para a Inglaterra e vendia, a Inglaterra vendia depois para o Brasil os dormentes de madeira do nosso pau-brasil. Já pensou? Mas existia, mas trouxe na Inglaterra. Mas houve o futebol, né? A bola. O futebol, tem até a cerveja, é. né? A cerveja, o sanduíche, o paletó, né? Isso aqui, a gravata, o paletó, a contabilidade, as relações, toda uma... Porque a Revolução Industrial, ela exigiu, né, a divisão do trabalho. Então, eles trouxeram. Existia como era a potência da época, era hoje o que é as grandes potências, a China, os Estados Unidos. Aqui em Maceió, em Penedo, haviam legações diplomáticas, quer dizer, representações diplomáticas aqui. E aqui em Maceió, que eles participaram dessa transferência, eles pressionaram, porque eles sabiam que o calado dos navios que eram adotados já não era aqueles da época da colônia, eram calados profundos. Então, o porto
Marechal Deodoro, não suportava esse Isso. escalado, não atendia. Então, eles queriam vender, queriam comprar, né? Então, eles participaram do movimento a favor da transferência da capital de Alagoas do Sul para... E essa colônia era grande aqui, ele tinha cemitério, onde é hoje o Hotel Atlântico, onde ali o Salgadinho corre, que o Salgadinho não corria inicialmente ali era cemitério dos ingleses que existia, porque a religião católica não permitia que o não católico fosse enterrado. Porque né? eles eram anglicanos. Eram hereges, né? Não eram cristãos. Então, eles tinham o cemitério deles ali, entre o Hotel Atlântico e aquela outra parte ali, o Museu Teobrandão por ali, você tinha o cemitério dos ingleses. Nós tínhamos o cemitério dos ingleses aqui. Como no Recife tem o cemitério dos ingleses, né? Que eu conheço, porque tem aquele famoso pensador, que foi general de Bolívar, né, que trouxe ideia socialista, trouxe a medicina, essa medicina natural, né? Então, eu discutia também o espiritismo, ele era um homem muito aberto, né? Mas aqui você tinha uma colônia atuante, que tinha uma representação diplomática aqui em Jaraguá e outra lá em Penedo, e nós tínhamos navios aqui de Alagoas que iam para Manchester, que iam para Birmingham, né, para aqueles portos famosos da Inglaterra, além de Portugal, etc. Então, a colônia inglesa era muito importante. Trouxe futebol, trouxe sanduíche, né? Não era o McDonald's, né? O McDonald's é novo, né? Então, trouxe o paletó, a gravata e a contabilidade. E trouxe essa organização mercantil, que era importante para a empresa, e trouxe uma racionalidade para a empresa. Então, trazia e vendia e trouxe essa coisa muito interessante, que foi o trem e os navios de grande cabotagem. Eu tenho um relatório assim, interessante do presidente da província, dos navios indo pelos rios. E o trem também alterou a fisionomia. Na verdade, em Alagoas, no século XIX, a segunda metade, foi uma época de grandes transformações materiais. Que aí vem as companhias trazendo a água tratada, que vem a iluminação, que vem as praças, né, que vem o trem, que deu uma mexida geral. Então, era feita pelos rios e pelas lagoas, pelo mar, agora passa a ter o trem fazendo, né, isso aí. Então, a influência inglesa. A influência francesa, depois dos ingleses, ela tem um peso muito grande, porque a nossa cultura recebeu muito forte hábitos franceses, né? Chateaubriand, Montesquieu, né? Tudo isso aí. Então, a França veio através dos pianos que existiam nas casas, né? Os acordeões. Então, essa cultura francesa, ela veio até a década de 50, a cultura francesa era importantíssima, mais importante, não existia cultura inglesa, existia cultura francesa, né? Como se chama? Meu Deus, que ainda hoje existe. Aliança. Aliança, que, né, não tem mais aquele embora seja ainda hoje frequentado e tudo, mas antigamente era muito superior. Hoje porque até a língua mais comercial é o inglês. Sim, é o inglês, dia, porque né? naquela época você tinha. Então, todas essas influências fazem parte de Alagoas. Claro, com a menor expressão, porque, na verdade, a maior é a indígena, é a negra e a portuguesa. Nós temos essas três. Agora, nós temos muita coisa dos franceses, muita coisa dos ingleses. Eu citei agora o futebol. E os espanhóis também, né? Menos. Os espanhóis, eles trouxeram aqui, por exemplo, os Lopes trouxeram as fábricas para a Bahia, né? Na Bahia, onde você tem o Galícia, Isso. você tem o Hospital Espanhol, mas aqui, muito isso aqui. Então, a colônia inglesa, ela era forte, ela tinha preeminência inglesa, tinha um livro até, Preeminência Inglesa, né, no Brasil, Alain Manchester, que foi um grande historiador, então, onde eles dominavam todos esses melhoramentos que surgiram principalmente aqui em Maceió, essas modificações que deram um ar de urbanização, tanto a Maceió como a Penedo, mas principalmente Maceió. A praça, né, Jaraguá, se tornou uma espécie de city da cidade, onde você tinha os bancos, onde você tinha as representações estrangeiras, não só da Inglaterra, mas de Portugal, da Espanha, da Itália, né, da Alemanha. Então, você tinha toda essa característica, uma transformação, a iluminação e o trem. Então, nós tivemos, nessa época, do segunda metade do século XIX, uma mudança muito radical Douglas, no nosso como modo é urbano. difícil a nossa identidade cultural, Sim. né? Porque nós temos tantas informações, temos tantas interferências. É o negro, é o índio, é o inglês, é o francês, é o português, um pouquinho do espanhol. Sim, nós realmente somos, do Brasil e Alagoas, nós somos pessoas
vamos dizer assim, que a nossa identidade fica Sim. até confusa de Sim, achar. Né? mas isso é bom, esse caldeirão cultural, ele traz contribuições. Já pensou como fica até o casamento, quando você casa entre parentes sozinhos, você horrível. tenta, não é verdade? Então eu acho que esse caldeamento que a gente tem é que dá o sentido mestiço da nossa raça. Agora, as três, não há nem comparação entre a contribuição portuguesa, indígena e negra. Mas é muito forte. Hoje, na época da globalização, você vê depois da Segunda Guerra, uma que tomou o rumo de todas as outras, que foi a norte-americana. Douglas, conversar com você, a gente sabe, o assunto discorre com uma facilidade. Vamos dar mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com cultura, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Cláudia de Bulhões, voltando na sua casa com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos enfocando os 200 anos de emancipação do estado de Alagoas, batendo um papo. Quem sou eu para entrevistar Douglas Aprato? Douglas, vamos fazer assim, uma retrospectiva dos 200 anos. Sim. E qual a validade para o estado de Alagoas? Esses 200 anos, como discorreram? Olha, eu acho que já falamos assim de forma bem exaustiva sobre até a época da colônia, até a época da metade do Império, onde nós participamos como província, né, do Império. E, se você me permitir, eu começar a falar um pouco do advento do regime republicano, né, até os dias atuais, um pouco aqui, né. Veja, depois de todo essa... Nós tivemos a Guerra do Paraguai, onde tivemos um maior contingente, um dos grandes contingentes de soldados na Guerra do Paraguai foram daqui de Alagoas, né? Que eram, na verdade, de voluntário não tinha nada. Os caras eram agarrados, como se diz, a dentro de cachorro, mano militar. Saía aí os pilotões à noite. Meu avô foi para a Guerra do Paraguai. Aí pegava os cabas que estavam na rua, aliás, e mandava para a Guerra do Paraguai. E ao lado disso também as famílias mandaram, né? Por exemplo, o clã dos Fonsecas, os Peixotos, né? Então tiveram um papel muito importante na Guerra do Paraguai. Foram soldados que tiveram atos de bravura, de heroísmo muito grandes, Fonseca, desde o Deodoro até os irmãos. E morreram, né? Irmãos dele, né? 2 ou 3 irmãos dele. E depois o Deodoro voltou e foi aclamado como grande liderança do movimento republicano, quando o imperador foi dado assim, ordem para prender os escravos, sei o que, eles se recusaram, o exército passou a ter uma importância muito grande. Floriano Peixoto também era outra figura expressiva também, e eles dois foram eleitos, embora não fossem eleitos na mesma chapa, um numa chapa de um, outro na chapa do outro, presidente e vice-presidente da República. Então, as antigas províncias desapareceram para serem substituídas. Na verdade, passaram a ser estados, unidades federativas, né? Porque até então a província era ligada ao imperador, ela não tinha o seu presidente de província eleito pelo povo. Então você tem isso aí. O primeiro governador republicano foi Pedro Paulino, que foi o único do clã de Fonseca, da família, que não foi para a Guerra do Paraguai. Todos os outros foram, com exceção do Pedro Paulino, que era muito doentinho e era intelectual, um grande intelectual, deixou livros e tal. E então o Deodoro nomeou Pedro Paulino para que ele voltasse a Alagoas como foi o primeiro governador. Então, o advento do regime republicano não foi fácil, porque existiu muita resistência das correntes monarquistas e conservadoras, né? E então, da parte do exército, que foi, na verdade, um papel de um partido político que implantou dentro da teoria positivista, ordem, progresso, essa coisa, o Pedro Paulino renunciou. A coisa complicou aqui. Aliás, são deliciosas as
crônicas dele sobre esse foguetório, essa coisa de receber para tirar vantagem. É muito interessante você ler as crônicas do Paulo Paulino, o registro dele, está no Instituto Histórico, sobre essa vida. Então, coincide essa época com também uma tempestade política muito grande no país, uma guerra civil, tanto que Deodoro também renunciou à presidência da República e assumiu o vice, que foi o Floriano Peixoto, que enfrentou uma guerra civil dos antigos monarquistas, bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, das casas pobres. O Floriano foi um caba macho danado que, né, alguns dos advogados não gostam muito dele, não, porque ele mandou prender o pessoal do Supremo, os advogados, aquela coisa. Olha, Floriano, o Supremo vai liberar, conceder habeas corpus aos líderes da Armada que bombardearam. Disse, tudo bem, eles podem fazer. Agora, quem é que vai dar habeas corpus aos ministros do Supremo? O Floriano tem um papel interessante, existia até um culto florianista. E aí vem o Gabino Besouro, que também foi um dos heróis da Guerra do Paraguai, foi presidente também e tal. Esses anos são tempestuosos, né? Mas são anos de afirmação. Exatamente, o começo de tudo é muito complicado. Aí você tem a política dos governadores, instituída pelo Campos Salles, né? pelo pessoal de São Paulo que assumiu, teve muita importância na República. E aqui você teve a criação do bispado, você teve um começo também de muita luta interior, até chegar com os irmãos Malta, que se revezaram, né? O Joaquim e o Euclides, que na verdade foram bons administradores, diga-se de passagem, né? O Euclides era um homem muito culto. E vieram de onde? Vieram de Penedo. Você vai ver que você tem influência lá de Penedo na política. Embora ele seja de Mata Grande, mas a política fazia em Penedo. Aí você tem a queda dos Maltas também, com a política dos governadores. Foi outro Fonseca, Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Marechal, que foi presidente da República, e ele mandou o Clodoaldo, que era, né, primo dele, que era o chefe da Casa Civil, para ser indicado candidato ao governo de Alagoas para substituir o Euclides Malta, né, aqui. Então houve insurreição, houve muita confusão, muita turbulência. Matou-se o Braulio Cavalcante, que era, não o Braulio, meu amigo Braulio, mas o Braulio Cavalcante de Pão de Açúcar, que era um estudante que fazia um inflamado comício ali, né, nos Martírios, e também o tenente Braine, que era o secretário de Segurança. O exército entrava na briga e tal, uma época de muita turbulência. E vai até o Fernandes Lima, que foi um dos cabeças dessa política chamada política das salvações, contra essa. E aí você tem o centenário da emancipação política de Alagoas, com Batista Ascioli. Então é interessante a gente ver a história, a programação, as escolas engajadas, né? Tudo isso. O Batista Ascioli, ele em 1917, em plena guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, Alagoas passa a comemorar os seus 100 anos, seu centenário. Agora nós estamos comemorando com o Renan Filho o seu bicentenário. Aí você tem uma coisa que vem, o Fernando Lima assume o governo, né, que era um líder incontestável, né, mas ele estava envolvido naquela queda dos terreiros ali e tal, aquela coisa com os maus. Até dizem que houve uma maldição, essa coisa das lendas urbanas e da família, é interessante. Mas ele foi um senador, foi um líder político, morava ali em Mangabeira, o sítio Bela Vista. E aí depois você tem o primeiro governador urbano, porque o Fernando Lima, o slogan dele era rumo aos campos, o interior, os chefes políticos do interior, que tinham muito prestígio, que indicava os candidatos. E aí você tem o Costa Rego, que foi o jornalista, era do Pilar, né? Parente, que é conterrâneo do nosso Sapucaia, que escreveu um livro belíssimo sobre ele. E aí ele vai ele assume o governo como candidato do Fernando Lima, mas depois o Fernando Lima rompe com ele, porque ele não fazia o que o Fernando Lima queria, né? E ele sofreu um atentado lá, os gansos do Salgadinho. Conta essa história, Douglas, do ganso do Salgadinho, que ele ia deitar, ia para a rede. O governador Costa Rego, que foi ele perseguiu muitos bandidos, os cangaceiros, né? A violência e tal. Era um jornalista famosíssimo, ele foi professor de jornal, era um grande jornalista no Rio de Janeiro e passou a ser, quando voltou, redator do Jornal do Brasil. Então ele tinha uma namorada que era francesa, né? Era uma francesa que morava ali no Salgadinho. Então
toda tarde, comecinho de noite, ele ia para lá. E estava na rede quando chegou um jagunço e quando ia atirar, os gansos passaram a fazer barulho, denunciaram e ele, aí, pô, o tiro pensou. Aí houve até aqui na praça um tedel, o arcebispo e tal, porque ele escapou e tal. E ele terminou o seu mandato e fez o seu candidato, que foi o Álvaro Paz, né, que era de Palmeira dos Índios, que era também jornalista, escrevia muito bem. O Álvaro Paz, como Costa Rica, grande, textos maravilhosos. E o Álvaro Paz, que era uma figura admirável, foi tragado na Revolução de 30, porque aí tinha um movimento, desde 22, que o próprio Hermes da Fonseca participou e tal, os irmãos Fonsecas todos, o Clodoaldo também, existia a questão militar, os militares passaram a querer uma depuração do sistema eleitoral viciado que existia no Brasil e reformas, né? Então foi uma revolução mesmo, 30 foi uma revolução. Então os tenentes, comandados pelo Getúlio, que tinha feito parte, tinha sido ministro no governo anterior do Washington Luiz, e aí houve uma revolução quando mataram o João Pessoa lá no Recife, né? Houve aquelas brigas locais e o João Pessoa era o candidato a vice do Getúlio Vargas. Então houve uma revolução, a revolução dos tenentes, e aqui nós tivemos, né, então, o ciclo dos tenentes, dos interventores, que foram 3 interventores que tiveram aqui. Depois veio os primeiros militares, depois veio o Ismar de Góes Monteiro, o 4º, né? A família Monteiro passou a ter uma influência muito grande, porque o general Góes Monteiro, Pedro Aurélio, que era um sujeito muito destacado no Exército, na liderança, ele passou a ter, com os irmãos, muitos irmãos aqui do Engenho Guindaste, passou a ter influência na política de Alagoas. O Ismar, que foi o interventor, o Silvestre, que passou a se rebelar contra os outros irmãos, contra o Edgar, porque ele queria ser governador também, que era uma figura muito mais ligada aos setores populares, né? E aí nós tivemos, até chamavam Alagoas de Alagóis, porque os governadores eram todos Góes Monteiro, né? Aí você tem essa parte, se implanta, Getúlio implanta a CLT, implanta a legislação trabalhista e mandou para cá um pernambucano, né, que era o Muniz Falcão, que era funcionário do Ministério do Trabalho, para ser o delegado do trabalho, criou-se a delegacia, e o Muniz Falcão passou a implantar a legislação trabalhista. Sofreu uma resistência muito grande, claro, porque aquilo era uma coisa inominável naquela época, e graças a isso ele adquiriu um prestígio muito grande, né, entre as vilas operárias, porque você tinha ao lado do açúcar, nessa época, as vilas operárias e as indústrias têxteis. Então, o Muniz Falcão foi eleito e aqui nessa Assembleia foi palco de uma coisa que foi notícia internacional. Douglas, né? As nossas entrevistas têm que ser 3, 4, 5. Velozes e furiosas. Velozes e furiosas. Ficamos por aqui agradecendo a sua presença e muito obrigada por nos deixar entrar na sua casa. Até o próximo programa.